Certo, gente, vamos aqui para mostrar para vocês como é que fica, né, essa página do Trello. Eu montei isso aqui só para vocês verem. Como eu disse, livros pequenos eu não costumo fazer tanto planejamento, eu acabo pegando um quadro que já tem várias ideias e aí dentro de um quadro só eu só inserido tudo que eu preciso em uma lista dessas aqui, tá? Então a gente tem quadro, vamos voltar aqui pro principal. A gente tem esses pedacinhos aqui, né, esses quadradinhos são chamados de quadros. Dentro desses quadradinhos eu tenho quadrados para várias coisas aqui. Então eu tenho projetos de livros desse ano, projetos, ideias de livros futuros, do Instagram de autora, dos livros do ano passado, um projeto que é um projeto Cangaço que eu estou fazendo em parceria com uma amiga. Esse aqui, administrativo 2021, é de lá do trabalho. Eu tenho um projeto dos livros para o ano que vem. Tem um projeto de livros separados, né? Por exemplo, Rua das Lágrimas, Constelação, Primavera. São livros grandes, são livros que pediram um quadro próprio. Então, eu fiz quadros para eles. E eu criei um aqui hoje, só para vocês verem, um do Edifício Enseada, que é essa série do Caído por Você. O Edifício Enseada é uma série, tá? É uma série de 3 livros, é uma trilogia. E cada livro vai contar a história de 2 amigos, né? De um casal desses principais, amigos desses principais, que é o Silas e a Mariana. Então, normalmente, a base, assim, de um quadro desses são essas listas aqui. Isso aqui, cada coluna dessas são chamadas de listas. E dentro dessas listas tem esses pequenos cartões, tá vendo? Adicionar outro cartão. Você pode adicionar novos cartões. Então, aqui no início, eu tenho uma lista com personagens. E aí eu poderia colocar os 6, né? A gente tem aqui Mariana e Silas, mas eu poderia colocar o Egon, a Charlotte, a Renata e o Ravi, que são os outros personagens que compõem essa série também. Como eu acabei abrindo esse aqui para este livro, eu vou acabar colocando todos os livros em enseada aqui. Então eu vou colocar criar todas essas listas para todos os 3 livros. Então a base que eu uso é essa aqui. Então tem esse aqui dos personagens. E aí o que você pode colocar dentro, tá? Vamos lá. Aqui na descrição você pode colocar a ficha de personagem. Eu não sei se eu compartilhei no Telegram a lista de personagens, a ficha que eu uso para os meus personagens. Se eu não compartilhei, eu vou compartilhar lá, tá? Então fiquem de olho. Mas aí eu coloco a ficha dos personagens. Eu posso colocar e hospedar essa ficha em um Drive, por exemplo, no OneDrive, no Google Drive, e aí colocar o link dessa lista aqui. Ou eu posso simplesmente colocar a ficha aqui. Como as minhas fichas são muito grandes, eu não costumo colocar aqui. Eu costumo colocar o link delas aqui. E aí eu coloco uma foto qualquer, como eu comentei também. Depende, né, de como eu vou fazer. Às vezes eu coloco as fotos que são fotos de famosos. Às vezes eu boto fotos que eu já comprei em bancos de imagem para servir de banner para esses personagens. E aí você pode inserir mais. Não precisa deixar só uma foto, tá? Você pode inserir mais. Isso aqui, datas de entrega, por exemplo, é legal quando você marca, quando você precisa entregar alguma coisa. Então, se você cria uma lista para entrega de capítulos, você pode colocar as datas, né, que você pretende entregar esses capítulos, deixar esses capítulos prontos. Não é nada que eu use hoje em dia, porque como eu faço a minha escaleta no Notion, eu acabo não usando. Mas quando eu não fazia pelo Notion, eu fazia essas datas de entrega aqui pelo Trello mesmo. Esse aqui de etiqueta. Isso aqui tá aqui, esses nomes que são para outras coisas, que era um quadro que eu usava para outra coisa. Mas você pode colocar, por exemplo, uma etiqueta para cada livro. Então, vamos editar ele aqui. Vamos colocar que esse aqui é do Caído por Você. Então, eu sei que quando eu fechar, vocês vão ver o verdinho aqui. Quando eu fechar, eu sei que esse quadro aqui, que esse personagem é do Caído por Você. Mas aí você pode botar uma etiqueta para cada livro dentro desse projeto, dessa trilogia, e aí cada um tem uma cor, tá? E aí serve para todas. Você tem aqui várias listas com vários propósitos, e aí dentro dessa lista colocar cenários, tanto do Caído por Você, quanto do próximo livro, quanto do último livro, e aí separar por cores. Também pode fazer esse checklist aqui. E aí você sai criando metas aqui dentro do personagem. Então, por exemplo, não esquecer que, sei lá, vamos colocar qualquer coisa aqui. Não é o caso dessa personagem, tá? Mas vou colocar qualquer coisa aqui só pra vocês verem. Que o personagem fuma. E aí você sai criando pequenos checklists de coisas que você acha que não pode esquecer daquele personagem. No caso dessa lista em específico, que é pra personagem, tá?
Pronto, é isso. Aqui é isso. Esse aqui de cenários, eu comentei com vocês que vocês podem criar para todos os grandes cenários que sejam importantes da sua história. E aí dentro, lá no lugarzinho da descrição, como eu falei para vocês, vocês podem colocar clima, cultura, se é perigoso, o horário que o sol se põe, enfim, esses pequenos detalhes que são importantes, principalmente se você está pegando uma cidade que já existe, que você nunca esteve. Então você não tem proximidade com aquele espaço, então você precisa pesquisar sobre ele. E aí essa pesquisa que você faz, né, essas determinações físicas do local, você pode colocar aqui dentro dos cenários. Pode ter foto, mas pode não ter, tá? Eu coloquei aqui só para exemplificar que é uma cidade no interior daqui de Alagoas, que é de União dos Palmares, que é onde se passa uma das cenas desse livro, que é a cena do Ladeira Abaixo, tá? Aqui, links de pesquisa. Normalmente não tem fotos nesses de links de pesquisa e eu coloco para pesquisas relacionadas a qualquer coisa do livro. Então aqui eu tenho descubra o significado das flores. E aí você é redirecionado para outra página onde tem essas pesquisas. Você pode não botar os links, você leu alguma matéria que você achou um único parágrafo interessante, você pode copiar lá aquele parágrafo e colocar aqui na descrição. É legal você criar um cartão para cada pesquisa, né? Para cada coisa diferente que você cria. Aqui eu tenho flores e significados. No próximo eu posso falar sobre funerárias pet, né? Que é um assunto que diz respeito a Mariana, que é o personagem. Então eu crio um para cada coisa diferente que seja relacionada àquele livro, porque na hora que eu for olhar aqui eu já sei o que é que eu quero. Eu não preciso entrar no cartão para ler, certo? Esse aqui de inspiração na verdade, por onde o planejamento do livro começa. Normalmente os livros são inspirados em alguma coisa que você viu, que você leu, que você presenciou, enfim, qualquer coisa do tipo. E aqui você cria cartões de inspiração. Então, normalmente os meus cartões de inspiração vão, sei lá, obras de arte, famosos, filmes, livros, séries, músicas, qualquer coisa que eu use para me inspirar dentro daquela história, ou que de alguma forma me lembram a história, eu crio pequenos cartões para elas nesse quadro de inspirações. No caso do Caído por Você, a inspiração iniciou por uma cena desse filme aqui, que é o Just Like Heaven, que aqui se traduziu como se fosse verdade. Que é uma cena que eles estão num terraço do apartamento dessa menina e que é tomado de flores, é bem no final, né? Esse cara é paisagista e ele faz um negócio bem lindo assim no terraço do apartamento dela. E aí foi onde me baseei para escrever essa história, foi onde se iniciou, né? Mas isso aqui poderia ter muitas outras coisas, porque o livro tem várias referências de cultura pop que eu poderia inserir aqui. E essa parte de conceito visual eu deixo porque me ajuda, na verdade, a fazer banner. E aí, de onde eu estiver, eu tenho acesso. Então, se eu quero parar para fazer um banner do celular, por exemplo, é só acessar lá o Trello e baixar o que eu preciso, ver o que eu preciso, tá? E aqui, as entradas dos capítulos, posso colocar todas as entradas de capítulos aqui, ou um link para uma pasta do Drive, onde todas elas estão. Que mais que a gente pode colocar aqui? Pode colocar a capa. Eu coloquei o mockup aqui, mas vocês podem colocar capa ou vários mockups que você faça de celular, de Kindle, de tablet, de livro físico. Aqui eu escrevi bem aleatoriamente, tá? Mas aqui você pode colocar as fontes que você trabalhou dentro daquela história. Então, por exemplo, você sabe que tem a fonte principal, que é a fonte do título. Que você não precisa usar exatamente essa, porque os capistas às vezes compram essas fontes, e as fontes são caras, e para você usar uma vez só não adianta, sabe? Não presta. Mas com aquele What the Font, você pode descobrir uma fonte que seja semelhante a essa da capa do seu livro, e aí trabalhar com toda a divulgação de banner, de postagens em cima disso aí. Então, tá aqui, né? Fica aqui os nomes das fontes. Cadê? Os nomes das fontes eu coloco aqui, as que eu estou trabalhando. Eu não coloquei porque eu quis criar esse quadro rápido, só para vocês entenderem como é que é o sistema. E aí, normalmente, lembre daquele negócio do peso das fontes, tá? Normalmente, você trabalha com uma fonte em script, com uma fonte sans serif ou uma fonte não serifada, tá? E aqui eu também escrevi aleatoriamente, mas você pode colocar os códigos das cores, né? Eu já mostrei a vocês lá no Canva que eu crio a paleta dentro da proposta do livro que eu estou trabalhando naquele momento. Mas vocês podem ter a numeração das cores aqui, porque quem não tem um Canva Pro, ele tem uma limitação, eu acho que é de 2 paletas por pessoa.
Então, às vezes, você, sei lá, tá escrevendo ali, tá trabalhando com 3, 4 livros ao mesmo tempo de divulgação. Você quer ter aquelas paletas fáceis, né? Então, você deixa os códigos das cores aqui, guardadinho, para quando você precisar. Então, normalmente, eu só preciso disso aqui para poder criar banner, né? As fotos normalmente ficam aqui, eu pego a foto, eu saio criando o banner dentro do Canva e aí onde eu tiver eu crio, do tablet, do celular, do computador daqui, do computador do meu trabalho. Entenderam? Basicamente é isso. Você pode criar listas para tudo que você achar que precisa dentro da história. Por exemplo, em Rua das Lágrimas eu tenho uma lista que eu criei para obras do Salvador Dalí. Porque alguns capítulos do livro, eles são inspirados em obras do Salvador Dalí. Então, eu precisava saber quais capítulos apareciam as referências e quais eram as obras. Então, eu criei para isso. E outro livro, que é o Primavera Zembrado, eu trabalho com músicas modernas, contemporâneas, né? Mas como eu não posso inserir músicas modernas e contemporâneas em um livro que se passa na década de 20, 30, então eu inseri em subtextos dentro da história. Então, dentro da história tem frases, trechos de músicas que são modernas. Mas que as músicas não se passam porque elas não podem passar naquela época. Então eu criei esses subtextos e aí criei uma lista aqui para dizer que músicas eu trabalho dentro daquele livro e em que capítulos elas aparecem. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Mas você pode criar listas para tudo que você precisar dentro da história. Ou criar um quadro só. O quadro é tudo isso aqui, lembrem o que eu falei. Criar um quadro só para todos os seus livros. E criar uma lista dessa para cada livro. Os meus livros mais simples eu faço isso. Então eu crio um quadro só. E aí vou criando listas dentro para cada livro. Por exemplo, aqui poderia ser lista do Caído por Você. E aí todas essas outras coisas serem jogadas numa lista só. A lista é porque os outros livros ainda estão sem nome certo, tá? Parece que o segundo ficou estranho e Louco Amor. E aí coloca também, sabe? Você vai criando. Mas eu gosto muito dessa ideia aqui também. Por exemplo, eu tenho uma lista para personagens, cenários, links de pesquisa, inspirações e conceito visual. E aí dentro dessa lista, sei lá, eu saio criando aqui pousada que aparece no livro. E aí esse livro não é o do Caído por Você, que é esse livro aqui. Essa pousada que aparece aqui, digamos que seja do segundo livro dessa série. Então eu vou lá na partezinha da etiqueta, vou mudar essa etiqueta aqui para Estranho Estranho e Louco Amor, que é o nome do livro, salvo. E aí eu insiro, tá? E aí eu sei que esse cenário que tá aqui não é do Caído por Você, é do segundo livro. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, em um quadro só, vocês podem abarcar vários livros. Ou blocos, né? Ou livros que sejam em série. Então, uma série inteira dentro daquele bloco, né? Dentro daquele quadro. Mas, enfim, dentro do Trello é dessa forma que eu trabalho. Eu trabalho hoje em dia com Notion e trabalho com OneNote. Mas aí eu vou criar outros vídeos para vocês depois mostrando exatamente. Lá dentro do curso do Canva para Autores, eu mostro isso aqui em todos os detalhes, em todos esses outros, né? Que eu trabalho também. Mas aqui o foco era trabalhar o Trello, porque eu recebi muita dúvida relacionada ao Trello, tá? Então é basicamente isso que eu faço no Trello. Se vocês ficaram com alguma dúvida, coloca aqui que a gente responde.